Senhor Presidente do Governo Regional, Srs. Secretários, Senhoras e Senhores Deputados, eu não posso deixar de começar a minha intervenção sem expressar o meu espanto, de facto, pela posição expressa no introito da exposição do PS, em que deixa bem claro o posicionamento desse partido, ou pelo menos do deputado que o disse, sobre a cultura. A cultura é um fait divers, é uma questão secundária, é realmente porquê discutir cultura. Fica tudo dito. Mas em frente. É um facto inegável a prioridade dada por este Governo Regional ao setor da cultura. E tal facto traduz-se claramente na parcela do orçamento que neste campo é derramada. Na realidade, e conforme referido, aliás, por Vossa Excelência, 1,2% do orçamento de 2023 foi reservado para a intervenção no setor cultural. E esta representa, na verdade, uma percentagem consideravelmente superior àquela recomendada na União Europeia, que é de apenas 1%. Esta especial atenção suplanta, aliás, de forma abrupta, aquela que é pelo Governo Central dedicada ao setor cultural, que é de apenas 1/3 daquela que a região aplica. Com tudo isto, é com especial satisfação e orgulho que constatamos que todas as medidas previstas no programa do atual Governo, e ainda há alguns meses do término do seu mandato, estão todas cumpridas, estão todas elas efetivamente concluídas, como ativas e em curso são aquelas que se estendem no tempo. Mas é com um orgulho acrescido e com um reconhecimento enorme que constatamos também que, para além dessas medidas cumpridas, este Governo foi mais além do previsto no seu programa e procedido a iniciativas que nem se tinha pensado poder iniciar neste mandato. De realçar também o ter-se verificado um considerável reforço da maior atratividade dos museus e espaços culturais tutelados pelo Governo Regional e, a par desse esforço, por todo o arquipélago criando novos museus, núcleos museológicos e espaços culturais, aumentando a oferta existente e fazendo com que esta região autónoma tenha, como poucas outras, uma enorme, digna e diversificada oferta cultural. Mas mais, houve também um enorme esforço e um trabalho louvável na criação de condições para uma maior aproximação do público na área do património cultural, bem como na criação de condições para a captação de novos públicos a esse património e a esse mundo da cultura. Quanto ao trabalho na recuperação do património classificado e requalificação de museus, esse foi louvável e alvo de tantos e tantos elogios, curiosamente, muitos deles vindo mesmo de agentes ou críticos tradicionalmente ou, de facto, afectos a áreas políticas que nada têm a ver com este Governo. Pessoas que, contrariamente ao que estamos habituados a ver por cá em casa, não se fixam na contestação e na crítica barata e infundada e, pelo contrário, sabem reconhecer trabalho bem feito, trabalho muito bem feito, como tem sido na área cultural também, o deste Governo Regional. A falar e a questionar a cultura poderíamos estar dias e dias, mas porque os tempos não nos são cronometrados, peço-lhe, Sr. Presidente, que explique aqui o porquê do empenho do seu Governo na área cultural, as razões do enorme esforço que foi feito, especificamente neste mandato, para a cultura. Peço-lhe também que exemplifique o que nesta área se fez, para além do previsto, e que explique como foi tal opção possível. Por fim, e para os que não entendem muitos dos enormes trabalhos que foram levados a cabo, que nos explique também a todos a importância de alguns dos mais relevantes, quiçá explicando o porquê do Museu do Romantismo, que verifico muitas vezes ser completamente incompreendido pelos tais, cuja preocupação única é a crítica infundada e, permitam-me, muitas vezes reveladora, de uma enorme insensibilidade e mesmo ignorância. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Adolfo Brazão. Tem a palavra o Sr. Presidente do Governo Regional para responder. Senhora Presidente, senhores deputados, eu acho que o melhor exemplo, hoje nesta Casa, de uma certa visão da cultura foi o que este senhor, que é líder do PS hoje, extravasou na sua primeira intervenção. Ele veio aqui dizer o seguinte, os senhores cometeram a leviandade de ter agendado para debate mensal nesta Casa, a Casa da Democracia, a cultura. E a cultura, para ele, é uma coisa menor. Portanto, ou seja, como eu acabei de dizer, há aquela velha máxima que o PS está a sofrer neste momento, que é aquela, depois de mim, virá quem de mim bom fará. Portanto, isso significa o quê? Significa que esta visão sectária, radical, polarizada, ressabiada, ressentida da vida que estes senhores têm, é, de facto, o pior empecilho ao desenvolvimento cultural. Porque a ideia
destes senhores é ter uma sociedade controlada, como acontece a nível nacional. A sociedade que estes senhores querem construir é uma sociedade de dependentes, com o desaparecimento da classe média e com o nivelamento por baixo, ou seja, a chamada mediocridade. E isto significa o quê? Significa que uma sociedade destas não é uma sociedade de culto nem de liberdade cultural, que a cultura existe exatamente para criar background e, sobretudo, espíritos livres e espíritos críticos, que é isto que eles não querem. Eles querem cidadãos dependentes, cidadãos que vivam à custa do subsídio do Estado, cidadãos que estejam intimidados face ao Estado, porque é, no fundo, o que está a acontecer a nível nacional. Nós estamos há 25 anos nesta desgraça. E a verdade é que esta ideia de submissão de o Estado intervir em todas as áreas do domínio da sociedade civil é, de facto, a ideia de uma anticultura. Estes senhores praticam, de facto, a anticultura. E não foi por acaso que na desastrosa intervenção deste infausto líder do PS, o que acontece é que o infausto líder vem dizer: não, os senhores vieram trazer um tema menor hoje à Assembleia, que é a cultura. E o que quero discutir aqui é o preço do ISP dos combustíveis. Ou seja, primeiro está o ISP dos combustíveis, que eu preciso andar no seu Ferrari todos os dias, e depois então está a cultura. Isto é tudo uma anedota.